Olá, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Chegamos à quinta-feira do nosso alimento diário, cujo tema de hoje é não andar segundo as inclinações da nossa carne, baseado no livro de Efésios, capítulo 2. Vimos até aqui, o capítulo 1, a questão da força do poder de Deus que opera em nós, como operou em Jesus Cristo ao ressuscitá-lo dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos hoje, irmãos, é esse poder que Deus usa em nosso interior, no nosso espírito, para nos salvar e para nos libertar. Só que a nossa condição é muito pior, porque o Senhor Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, mas ele foi morto sem pecado. Nele não havia pecado algum. Mas com base em Efésios capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas esse poder, a força do poder de Deus, é nos dar vida. Esse é o foco do livro de Efésios. Nós que antes estávamos mortos, hoje nós temos a vida de Deus. Hoje essa vida habita em nosso coração. Então, irmãos, o que vai nos livrar da morte e do pecado não há outra coisa senão a vida. E a vida, irmãos, está na própria pessoa do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu gostaria de convidá-lo a ler um pouco mais agora o capítulo 2 de Efésios, versículo 1, que fala: Ele vos deu vida, amém, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, essa é a nossa condição, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, aqueles que pecam, ele tem um viver, que é um viver segundo o curso deste mundo. A palavra mundo aqui é cosmos, né? Tipificando, mostrando que na verdade é um sistema orquestrado pelo inimigo de Deus para prender as pessoas, para escravizar as pessoas. E a palavra curso é o aion. Em cada época existe o seu aion. Existe o aion do consumismo, as modas, né? Eu vou usar um exemplo aqui. Todo ano lança um tipo de celular diferente do ano anterior, ao tipo de roupa, o tipo de veículo, e as pessoas ficam escravizadas em poder ter isso. Mas não só na questão do dinheiro, irmãos, né? Do ter, mas a questão do status, da posição. Tudo isso, irmãos, o inimigo faz com o objetivo de escravizar. As pessoas então vivem em função daquilo e acabam numa situação de morte, né? Acabam na situação de delitos e pecados, irmãos, de ofensas, como a gente viu no dia anterior, né? Mas louvado seja o Senhor, irmãos, que Ele nos deu vida para nos livrar do mundo, do curso deste mundo, do aion. Querido irmão, querida irmã, você foi libertado por Deus, Ele te deu vida para te libertar do mundo, né? Se você vive ainda em função deste mundo, da sobrevivência, do curso deste mundo, ó Senhor Jesus, mas Ele nos deu vida. Nós não podemos mais viver escravizados, nós não podemos mais viver debaixo do curso deste mundo, porque Ele já nos deu vida. Nós precisamos de fato, irmãos, perceber, tocar nessa vida, crer. Efésios capítulo 1, do 17 ao 18, fala que essa força do poder, irmãos, é para nos dar vida, mas naqueles que creem, daqueles que se apossam da palavra de Deus. É por isso que nós imergimos na palavra de Deus, para receber essa vida, e essa vida nos empodera, né? Nos enche do poder de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, que hoje, irmãos, tem operado em nós. E o versículo continua, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo, né, as inclinações da nossa carne. Guarde isso aí, querido irmão, querida irmã. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Uma vez que nós recebemos o Senhor, nós já não podemos mais andar assim, porque Ele nos deu vida.
Mas a questão é que o pecado habita em nossos membros. E ele quer que a gente ande segundo as inclinações da carne, a sua carne. O pecado que há em você, o seu ego, o seu velho homem, ele tem uma vontade própria. Que essa vontade é diferente da vontade do Senhor. Então, ou nós satisfazemos a vontade do Senhor, ou nós satisfazemos a vontade da carne, do velho homem. Senhor Jesus. E aqui ele fala, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Irmãos, e essa questão dessa carne não é apenas algo negativo, né? Não estou falando apenas aqui de fornicação, de adultério, de mentira, de roubo. Até mesmo para servir ao Senhor, você pode estar servindo ao Senhor na carne, ou por querendo vanglória, ou no zelo, né? No seu próprio zelo da religião. Irmãos, tudo isso é a mesma carne, tem a mesma origem. O irmão até coloca a sugestão de nós lermos, se você não leu, ou se você quer reler, né, o livro Os Perigos do Lado Bom da Alma, mostrando que a nossa alma, né, não é só tem o lado bom e o lado mal, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tudo, irmãos, é a mesma origem. É a origem na desobediência, é a origem em Satanás, né? Senhor Jesus. E aí o irmão até cita dois versículos. Um está em Gênesis 6, versículo 3, que mostra que o Espírito do Senhor não pode, o Senhor falou, né, não vai agir para sempre no homem, porque este se tornou carnal. E em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23, mostra a questão da alma, né, do lado bom da alma, do lado bom da carne. Tem pessoas que se acham tão boas, né, fazendo a vontade delas próprias e achando que está agradando ao Senhor. Mas na verdade, irmãos, ainda é fazer a vontade da carne. Se você não está no Espírito, está uma pessoa muito boazinha na sua carne, eu quero te dizer ainda que você é um escravo de Satanás e que você ainda serve, né, segundo as inclinações da carne. Mas louvamos ao Senhor, irmãos, porque Ele nos deu vida. Amém? Em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23, nos fala, né? Quando o Senhor Jesus começou a mostrar a seus discípulos que Ele era necessário seguir para Jerusalém, né? Sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando à tarde, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, o Senhor mostrou, a palavra de Deus nos falou que era necessário Jesus passar por tudo isso. Mas a lógica de Pedro disse o seguinte: Senhor, tenha compaixão de ti. Eu te amo, Senhor. Eu não quero que o Senhor passe por tudo isso. Isso não vai acontecer com o Senhor. Quem foi que abriu a boca nesse momento para falar por Pedro, querido irmão, querida irmã? Foi o diabo. O Senhor, na sua obra, quer fazer as coisas, mas a gente enxerga uma lógica diferente. E às vezes damos vazão ao diabo. O homem carnal, irmãos, ele vive na carne, né? Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor tem nos ensinado, pela imersão na palavra, termos obediência ao Senhor e à sua palavra. Aí o Senhor, voltando-se para Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aí no versículo 24, o Senhor completa, né? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Se a si mesmo se negue, negue a sua carne. Querido irmão, querida irmã, precisamos de fato crucificar o nosso velho homem. Crucificar a nossa carne. Botá-lo na cruz. E o Senhor nos dá todos os dias, irmãos, a oportunidade disso. A cada circunstância no nosso viver é uma oportunidade. Mas o que vai levar ainda mais, irmãos, é nós estarmos nessa palavra, é nos voltarmos ao Espírito. Se a gente misturar, irmãos, o Espírito, a imersão na palavra, a obediência à palavra dos que creem, com base em Efésios 1, irmãos, e as experiências que vai nos dar a oportunidade de nós levarmos a praticar isso, como Pedro teve a oportunidade de praticar, negar a sua carne. Irmãos, isso tudo vem por meio da cruz do Senhor.
em Gálatas, capítulo 2, versículo 19, na parte B e 20, fala, né? Estou crucificado com Cristo. A minha carne precisa ser exterminada. Logo, já não sou eu quem vive. Irmãos, quem cuida dos seus pensamentos, atente aonde é que você tem se inclinado. Você tem se inclinado pelo Espírito. O que você pensa nas coisas do Espírito? Você pensa na vontade do Senhor ou na vontade da sua carne? Louvado seja o Senhor, irmãos, que nos últimos dias o Senhor tem nos despertado a nos inclinarmos ao Espírito. Ó Senhor Jesus, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de terminar esse vídeo com oração. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixa o seu like, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essas palavras de amor. O Senhor nos deu vida. Ó Senhor, o poder de Deus é nos dar vida. Nós, Senhor, que antes estávamos imersos no lamaçal do pecado. Ó Senhor, e até mesmo nesse momento, alguém que está me ouvindo pode ainda estar imerso no pecado. Ó Senhor, imerso no seu viver carnal. Eu te peço, Senhor, que essa pessoa possa tocar nessa palavra e crer que o Senhor é aquele que salva o homem na condição onde ele está. Que o Senhor é aquele que nos deu vida. Ó, o Senhor não está esperando a gente se reformar, mas o Senhor é aquele que nos dá vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor é aquele que crucifica, que o Senhor já levou na cruz o nosso velho homem. Hoje nós só precisamos crer, ó Senhor, e ter um coração de obediência ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em Ti, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, querido irmão, querida irmã. Jesus Cristo é o Senhor.